Quando o assunto é batalha espiritual, nós vemos dois extremos na igreja. No primeiro extremo, vemos pessoas vendo demônio e ação maligna em tudo. Vemos atribuição a Satanás de responsabilidades que são humanas. Consequências que são de ações, de carnalidade de crente e não de uma ação direta de Satanás. Mas por um outro lado, nós vemos pessoas também que naturalizaram tudo. Nada é demônio, nada é espiritual, tudo é comum e natural. Esses dois extremos não estão corretos. E nós precisamos olhar para a palavra, para ver verdades sobre essa batalha espiritual. E eu quero ver com você em 2 Coríntios capítulo 2, verso 10 e 11, diz assim: A quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo. Porque de fato, o que tenha perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz na presença de Cristo. Para quê? Para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os seus desígnios. Esse versículo contém verdades espirituais muito importantes sobre essa batalha. A primeira, irmãos, é que o diabo, a expressão do perdão aqui, era para que Satanás não alcance vantagem sobre eles. Isso indica o quê? Que Satanás está em desvantagem. Quando vamos lidar numa batalha espiritual e sabemos que existe essa batalha, Efésios 6 nos diz que a nossa luta não é nem contra a carne, nem contra a sangue, mas sim contra principados e potestades nos lugares celestiais. Precisamos entender que antes de chegar em Efésios 6, Paulo constrói um raciocínio, um entendimento. E lá em Efésios capítulo 1, ele diz que Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos e colocou Jesus muito acima de todo principado e potestade, fez de Cristo o cabeça e a igreja o seu corpo. Ou seja, se Cristo foi colocado acima de todo principado e potestade, a igreja, que é o seu corpo, também está acima de todo principado e potestade. Você e eu não somos caça de Satanás, somos caçadores. A porta do inferno não é uma bazuca contra nós, a porta do inferno é uma defesa, ou seja, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja, o que Jesus disse a Pedro, né? Eu e você vamos vencer, nós estamos em posição de vantagem. O diabo está em desvantagem contra a igreja. Temos a autoridade, a vantagem é sua, a vantagem é minha, a vantagem é do corpo de Cristo. Por causa de quem? Por causa de Jesus Cristo de Nazaré. Muitas pessoas parecem que estão numa batalha, já com um selo de derrotados, mas eu e você temos sobre a nossa cabeça o selo de mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos deu autoridade para expulsar espíritos malignos. Ele nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e nenhum mal nos será feito. Essa autoridade está sobre mim e sobre você. Essa vitória está sobre nós. A vantagem é nossa. A falta do perdão aqui, irmãos, é para que o diabo não alcance vantagem. Ou seja, o diabo está em desvantagem contra mim e contra você. Nessa batalha, você precisa entender que a nossa luta contra principados e potestades é numa posição de autoridade, é numa posição de acima. O diabo não pode contra uma igreja posicionada na sua identidade de Jesus Cristo, na identidade de filhos que Jesus comprou para nós através do seu sacrifício. Agora, nós precisamos entender, irmãos, que na posição ou na identidade que temos de filhos amados do Pai, o diabo vai ter que ser rendido. O diabo vai ter que se render na autoridade que há no nome de Jesus que nos foi outorgado. Agora, o texto também é muito claro em nos dizer o seguinte. Repara que todo o contexto do verso 10 fala de perdão. Ele libera o perdão, ele perdoa a pessoa, ele libera essa dimensão, o apóstolo Paulo coloca aqui. E ele fala de um para quê. A expressão para quê indica finalidade, para que o diabo não alcance vantagem. Ora, fica muito claro dizer então que a falta da postura no pecado, ou a disposição, a realidade no pecado, é o que dá ao diabo alguma vantagem sobre nós. A Bíblia é muito clara em Efésios 4:27, não deis oportunidade ao diabo.
Se você olhar em Efésios 4:27, para frente e para trás, você vai reparar uma coisa. Paulo ali para os Éfesos está falando sobre postura, sobre ação. Ele diz, não entristeça o Espírito Santo, não mintais, não haja no vosso meio a expressão de gritaria. Ou seja, Paulo fala sobre posturas cristãs. Ele diz, não coloque o sol sobre a vossa ira. Ele fala então disso tudo. E no contexto dessas ações, ele fala, não deis oportunidade ao diabo. Eu não estou falando sobre ser perfeito, irmãos. Todos nós que estamos aqui, eu falando, você me ouvindo nesse vídeo, todos nós aqui erramos. Todos nós falhamos. Eu e você erramos. Mas a grande questão é que uma pessoa que nasceu de novo, ela não fica nessa prática do erro. Ela se arrepende, ela pede perdão e ela é lavada pelo sangue de Jesus Cristo. Agora, quando um crente vive na prática pecaminosa, quando um crente não perdoa, guarda mágoa no coração, o que ele está fazendo? Ele está dando vantagem para o seu adversário. A Bíblia diz que o diabo anda ao nosso derredor, 1 Pedro capítulo 5, anda ao nosso derredor como um leão, rugindo, procurando a quem possa devorar. Porque ele não pode devorar todo mundo. Ele só pode devorar aquele que saiu de uma expressão de vida em Deus, de vida na palavra. Repare o que aconteceu desde o jardim, gente. O diabo nada poderia fazer contra Adão e Eva, a não ser que Adão e Eva obedecessem à sugestão de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foi depois disso que a Bíblia nos fala que o homem entra numa posição onde o diabo atua na vida desse homem. A desobediência é que nos coloca numa linha de alcance a respeito das obras das trevas. Isso indica, irmãos, o quão autoridade, o quão vantagem realmente é a nossa. Porque o diabo só pode fazer algo conosco se nós permitirmos. Eu e você temos a autoridade para não dar nenhuma oportunidade ao diabo, para fecharmos a porta com as nossas ações. Nós estamos em um tempo de pandemia, um tempo de tantas adversidades. E talvez o diabo tenha tentado oprimir a sua casa, a sua família. Feche a porta para isso. Como, Drummond? Me arrependendo, se arrependendo dos seus pecados, correndo para o sangue de Jesus, para a sua posição de mais do que vencedor em Jesus Cristo. Irmãos, desse jeito, o diabo vai ter que sair. A Bíblia diz, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4,7 diz o seguinte, primeiro você se sujeita a Deus. Se sujeita a uma vida com Deus, a buscar a Deus, e depois você resiste ao diabo. O problema, irmãos, é que tem muito crente tentando resistir ao diabo sem se sujeitar a Deus. Repara que basta resistir, basta permanecer que o diabo vai fugir. Resista na sua posição de filho, de lavado com o sangue de Jesus, de santificado pelo sangue. Se você errou, se arrependa. Existe graça para a sua vida. Agora resista ao diabo e ele vai fugir de você. Eu acho muito interessante a Bíblia falar para a gente resistir ao diabo. Mas, por exemplo, sobre a prostituição, não manda resistir, manda fugir. Pecados, irmãos, eu e você devemos fugir deles. Por quê? Porque eles são a única via de acesso que o diabo pode trabalhar na vida de um crente. Agora, quando eu e você nos sujeitamos a Deus, você pode resistir e o diabo vai ter que fugir de você, porque você está debaixo da realidade, da graça de Deus. E por fim, um terceiro princípio que a gente viu nesse texto é que nós não podemos ignorar os desígnios de Satanás. A palavra desígnio que a gente vê aqui em 2 Coríntios, capítulo 2, verso 10 e 11, a palavra desígnio aqui, ele diz, né, a gente não deve ignorar ou ser ignorante, desconhecedor dos seus desígnios. A palavra desígnio aqui, no original, é a palavra para percepção mental, pensamento, propósito, aquilo que pensa, aquilo que delibera mentalmente. Essa expressão, irmãos, elas liberam para que o diabo possa trabalhar. E o diabo tem pensamentos, propósitos. E qual é o propósito do diabo, irmão? O propósito do diabo é que você não cumpra o propósito de Deus para você. Lembram quando Jesus disse, né?
que ele ia morrer e ia ressuscitar, Pedro chama ele à parte e fala: Senhor, tem compaixão de ti, de modo algum te sucederá isso. O que o diabo estava fazendo, gente? Não cumpra esse propósito, tenha misericórdia de você. Tem coisas que o diabo lança na nossa mente, irmãos. Exatamente o desígnio dele é que você não cumpra o seu propósito. O propósito que Deus liberou para a sua vida, para o seu chamado. É isso que o diabo quer trabalhar, parar com você, parar você, para que você não cumpra o seu propósito. E o que ele disse para Jesus foi: tenha compaixão de você, pense em você. Sabe, tem horas que parece algo até bom, pense em você, mas isso está tirando você do propósito. Jesus lida diretamente com Satanás e diz: para trás de mim, Satanás, porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas que são dos homens. O desígnio, o propósito, aquilo que está no pensamento do diabo, irmãos, é exatamente parar você no seu propósito. Veja bem, o interesse de Satanás, e eu quero que você pegue isso no final do vídeo, o propósito de Satanás não é simplesmente acabar com você, porque o diabo não está interessado exatamente em você, ele está interessado no que cerca você. Vou te dar um exemplo. Lembram com Satanás e Jó? O que Satanás queria? Tira tudo isso dele e vamos ver se ele não vai parar de te adorar. A questão do diabo, gente, era a fé, o propósito de adorar a Deus, de viver para Deus. O problema do diabo era esse. Não era bens, situações ao redor, não. Ele queria lhe dar, olha, vamos tirar isso tudo dele e vamos ver se ele ainda vai te adorar. Repara que a expressão não é, o propósito não é os bens de Jó, não é a saúde de Jó, não é nem mesmo a família de Jó. A grande questão, irmãos, é o propósito de adorar, de ter fé, de viver para Deus. E era isso que o diabo queria provar para Deus e no final não conseguiu coisa alguma. Você sabe que nas suas finanças, na sua casa, o diabo tenta parar você. Mas na verdade, irmãos, o que ele está interessado é na sua adoração a Deus e no seu propósito para com Deus. Não ignore os desígnios de Satanás. Ele quer parar você, ele quer parar o propósito que há em você. E por isso ele vai tentar mexer nas questões financeiras, questões da sua saúde, questões que envolvem você, para ver se você para de adorar a Deus, para ver se você para com o propósito que você tem. Irmão, ore para os céus. Estamos começando a partir desse vídeo uma série lidando com a questão da batalha espiritual. A partir de agora vamos falar sobre a armadura de Deus. Cada item que Paulo cita em Efésios 6, para que você fique firme nessa batalha. Te convido a não perder nenhum vídeo em sequência. Todas as quartas-feiras vamos estar juntos com um vídeo novo falando sobre esse assunto, fortalecendo você para vencer nessa guerra espiritual. Te aguardo na próxima quarta.